Ah, há tantas coisas para mim fazer, por que eu vou me preocupar com o futuro? Então, esse é o pensamento que muitos jovens têm e até muitos adultos. E se você quer saber um pouco mais desse assunto, não sai daí porque estamos começando a nossa pré-aula, lição número 12. Eu volto já com você. Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor. Eu sou a Tia Kelly e estou aqui para trabalhar com você a lição de número 12 da turma de pré-adolescente, a turma que vai de 11 a 12 anos. E nós trabalhamos com a revista da CPAD, que estamos trabalhando aí, né, a pré-adolescência. Que fase é essa, né? E chegamos aqui na lição número 12, já estamos na reta final. E na lição de hoje vamos estar trabalhando sobre preparando para o futuro. Tia Kelly começou com uma pergunta, né? Por que nem se preparar para o futuro? Na verdade, ali eu coloquei ali um ponto, né? Não vou me preparar para o futuro porque eu tenho tantas coisas a fazer. E nós vamos ver, né, nessa lição, que muitas pessoas pensam assim. Mas nós vamos descobrir que há uma importância muito grande de se preparar para o futuro. Tanto na vida secular, como também na nossa parte espiritual, ok? Olha, se você... acompanha a Tia Kelly aí, não esqueça de já deixar aquele joinha, de já se inscrever no canal se você está aqui pela primeira vez e também de deixar os seus comentários para ajudar na divulgação do nosso canal, ok? Combinado? Então vamos começar a nossa aula de hoje. A nossa lição, ela se encontra em Gálatas, capítulo 6, no verso do 7 a 9. Eu quero ler com vocês, geralmente a Tia Kelly lê somente a Bíblia, diz... Mas hoje eu quero ler, né, esse texto que é de suma importância para a nossa lição. E a palavra do Senhor aqui em Gálatas, né, no capítulo 6, vai dizer o seguinte: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, gente, a palavra do Senhor ela é bem clara. Tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Não tem como, né, eu plantar algo e colher alguma coisa diferente, tá? Verso 7. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, tudo também ceifará. Olha, no verso 8 diz assim: o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E no verso 9, para finalizarmos, e não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Amém? Então a palavra do Senhor aqui ela é bem clara. Vai nos falar aqui dos 3 tópicos que nós vamos trabalhar com os nossos pré-adolescentes. Vamos falar o quê? Vamos falar de semeadura, né, de semear e colher. Vamos falar aqui de Deus, ninguém zomba. E aqui vamos falar o quê? Né, que nós vamos colher no tempo de Deus, se nós não desfalecermos, se nós não desistirmos, ok? Então aqui, né, os objetivos da nossa lição é ensinar aos alunos que colhemos fruto das ações que nós praticamos. Então, eu não vou colher o fruto que os meus pais plantaram, na verdade eu vou colher o fruto do que eu plantar, ok? E o segundo ponto, mostrar que decisões sábias trazem resultados proveitosos. Na segunda lição anterior, nós falamos sobre tomar decisões sábias, né? Já falamos sobre essa lição, mas aqui nós vamos reforçar o quê? Que quando nós tomamos essas decisões sábias, os resultados também serão proveitosos, né? Ok? E o terceiro ponto é explicar que a vida de comunhão com Deus e a dedicação aos estudos são fundamentais para um futuro satisfatório. Gente, essa parte aqui, né, nós vamos ver o quê? Que esse resultado satisfatório no futuro, ele tanto é para a nossa vida secular, né, nesse plano terreno aqui, né, na terra, do nosso futuro, nosso amanhã, mas também serve para o nosso amanhã na eternidade. O que eu tenho plantado? Será que o que eu tenho plantado vai me levar a uma vida, né, eterna ao lado de Deus ou não? Então temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos plantando, não só no secular, mas também na nossa vida. Mas a palavra de Deus, né, descrita por Salomão lá no livro de Provérbios, vai nos dizer o quê?
para que o jovem, né, lembre do seu Criador nos dias da sua mocidade. Por quê? Para que depois, quando eles se envelhecerem, eles não venham se arrepender de algo. Então essa lição aqui, na verdade, ela é um pouco um resumo, né, de lições que nós já estudamos, né, que nós já falamos sobre isso também. Então nós devemos levar os nossos jovens aqui a compreender a necessidade, né, de viver uma vida ao lado do Senhor, nos caminhos do Senhor, para que depois eles não venham se arrependerem, ok? O nosso autor, né, ele deixa aqui uma dinâmica introdutória, né? Na verdade, não é bem uma dinâmica, é mesmo assim para levar os jovens a observarem com relação ao futuro dele profissional. Então vocês dêem uma lida aqui, dêem uma olhada, porque ele faz aqui uns cartõezinhos, né, com prioridades, né, coisas que a pessoa precisa de ter para galgar ali uma boa profissão no futuro, ok? Então vocês dão uma olhada na sua revista, não vou falar sobre isso para não tomar muito tempo, ok? Então aqui no tópico número 1, nós vamos falar do ponto que é tempo de plantar, é hora de plantar. Nós não vamos esperar para plantar depois, vamos plantar agora. Em uma regra básica da natureza, né, isso aqui é tradicional, tudo que plantamos nós vamos colher, né? Você vai falar para eles o quê? Não tem como eu plantar algo, né, e colher uma outra coisa. Não tem como eu plantar feijão e colher um outro tipo de cereal. Se eu plantei feijão, eu vou colher feijão, né? A semente não vai mudar ali, nem quando ele estiver no solo, né? Então não tem como. Então por isso nós temos que tomar cuidado o quê? Porque essa colheita e esse plantio, ele também é na nossa vida, né? Olha, porque existem 3 tipos de plantações que o ser humano faz, né? Quais são esses tipos de plantações, Jaqueline? Bom, nós podemos plantar palavras, nós podemos plantar ações e nós também plantamos atitudes. Então, tudo aquilo que eu plantar, né, relacionado a vamos dizer, esses 3 tipos de semente, eu vou colher. Então, se eu estou plantando palavras de amor, palavras de sabedoria, eu vou colher isso para minha vida. Se eu tenho plantado atitudes boas, eu vou colher atitudes boas, né? Se as minhas ações são benéficas, eu vou colher, né, resultados bons para comigo. Mas se eu tenho plantado palavras de maldição, palavras de condenação, eu vou colher maldição na minha vida, eu vou colher condenação. Se eu tenho plantado ações de confusão, ações de guerra, de contenda, eu vou colher guerras, contendas, né, para minha vida. Se as minhas atitudes são atitudes más, que eu prejudico o meu próximo, eu vou colher sementes ruins. Então, assim, eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que eu tenho plantando, que eu estou plantando. E a palavra de Deus aqui vai nos dizer o quê? Que é tempo de plantar. A plantação, ela é todos os dias, ela é todo o tempo, ok? Então aqui diz assim, ó, se as nossas atitudes tiverem como propósito sementes que satisfazem o meu próprio eu, o meu próprio ego, a minha própria vontade, né? Essa recompensa será de quê? Será de tristezas e pecado, porque uma vez que eu penso somente em mim, né, eu vou estar satisfazendo os desejos o quê? Os desejos da carne. Os desejos da carne, eles são o quê? São pecados, são tristezas, porque aquilo que satisfaz somente o meu ego, né, não é benéfico. Mas, em contrapartida, né, se nós plantarmos atitudes que agradam a Deus, né, colheremos o quê? Alegrias e, por fim, a vida eterna. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu estou plantando, né? Observar sempre. Então, você, nesta hora, vai aí falar com os seus adolescentes, né, os seus pré-adolescentes, sobre a importância de pensar bem na hora de plantar, ok? E aí, para esse tópico aqui, eu tenho uma dinâmica do burnout muito legal, né? Que eu vou falar para vocês no vídeo da dinâmica. Então, assista o vídeo da dinâmica, eu vou deixar o link aqui em cima. Quando finalizar a pré-aula, você assiste as dinâmicas, porque lá eu tenho outras dinâmicas para você, mas para esse tópico número 1, tem a dinâmica do burnout, onde eles vão escolher se eles querem pregar, né, sementes do burnout de Deus, né, o burnout da vida, ou o burnout de Satanás, o burnout que gera morte. Então, vocês assistam esse vídeo, ok? Bom, como plantar coisas boas no mundo em que as pessoas só pensam em si mesmas? Será que isso é possível? Será que tem como eu plantar coisas boas em um mundo, né, que é tão egoísta? Nós sabemos que o mundo hoje em dia, né, tudo que ele tem ensinado é o quê? A pessoa tem que pensar em si, tem que pensar em se dar bem, você tem que ser feliz, você merece ser feliz.
Ou seja, ele tem plantado, né, a sociedade, né, plantado o quê? Uma vida egoísta, né? Será que é possível? É possível se nós plantarmos semente boa. Por quê? Porque aquilo que nós queremos receber é o que nós precisamos plantar. Então, mesmo que o mundo esteja de cabeça para baixo, que esteja tudo ao contrário, onde hoje em dia se ensina que você precisa pensar primeiro em você e não no próximo, né? Você precisa pensar primeiro no próximo, porque a palavra do Senhor nos ensina o quê? A amar o nosso irmão. Né? E nós devemos seguir os exemplos de Jesus, né? Jesus, ele ensinou o quê? Que se alguém bater numa face, nós devemos dar a outra, né? Nós vemos que, hoje em dia, né, se alguém faz algo errado contra alguém, o que essa pessoa quer fazer? Quer fazer algo de ruim para aquela pessoa também. Mas, automaticamente, quando ela faz algo de ruim para aquela pessoa, para revidar o que ela semeou, o que ela recebeu, o que está acontecendo? Ela está plantando uma semente ruim. E se ela plantou a semente ruim, o que ela vai colher lá na frente? Vai colher a mesma desavença, né? Então, vai gerando ali, né, um círculo de coisas ruins. Então, nós precisamos aprender a mudar, a plantar sementes ruins. Mesmo que você, às vezes, está colhendo uma semente, né, que uma pessoa plantou ruim lá, que de briga, de contenda, planta você uma semente boa, para que essa semente boa que você plantar hoje, gere uma semente, um fruto bom amanhã, ok? Olha, aqui vai dizer o quê, né? Que grande parte das pessoas na sociedade ouve o evangelho, mas poucos vivem. Por quê? Aqui vai falar da questão da semeadura, né? Da questão do evangelho, tá? Por quê? Nós devemos entender que não adianta só eu falar. Eu preciso viver, eu preciso plantar essa semente. Por que nós hoje não vemos, né, tantas diferenças no mundo? Gente, nós estamos hoje, os dias de hoje, é considerado, né, que tem um grande número de pessoas evangélicas, né, a maioria, né, mas por que o mundo está do jeito que está? Porque na verdade as pessoas estão dizendo que são, mas não estão plantando o que dizem ser. Então isso é muito importante, porque se todos aqueles que se dizem cristão, né, vivessem uma vida de um cristão verdadeiro, como Jesus nos ensinou, o mundo seria diferente. Então devemos tomar muito cuidado. O mundo está do jeito que está hoje, por quê? Pelas sementes que foram plantadas ontem, pelas sementes que foram plantadas, né, no passado. Então devemos tomar muito cuidado, porque se no passado foi plantado sementes e que o mundo hoje está do jeito que está, imagina como vai estar o amanhã, gente. Né? Onde as sementes, onde as pessoas estão vivendo cada dia mais egoísmo. Então é algo que nós devemos nos preocupar. Preocupar com o futuro, preocupar com o amanhã. E isso é na nossa vida secular e também na nossa vida espiritual, ok? Então, é tempo de colher, é tempo de plantar. E isso vale para o secular. Vocês vão falar para eles também o que? A importância de plantar, né, sabedoria, né, plantar algo para a sua vida futura. Por quê? Nós devemos ter a preocupação, eles devem ter preocupação sobre o que eles querem fazer no futuro. Né? O que eles querem se formar, o que eles querem ser. E eles começarem a plantar hoje para isso. Plantar em conhecimento, né? Em leitura, em estudos. Porque se eles querem um futuro brilhante amanhã, eles precisam se preparar hoje. Ok? Então falem para eles dessa necessidade. Beleza? Tópico número 2. Não erre. Com Deus não se brinca. Gente, esse tópico aqui é muito sério e muito importante. Aqui nós vamos falar o quê? Da importância, né, de nós o quê? Não zombar das coisas de Deus, né? De nós termos o cuidado aqui, né, de levar as coisas de Deus a sério, ok? Então aqui diz assim, ó, é preciso falar para não cometermos erros em nossas atitudes e decisões. Então aqui nesse tópico número 2, ele começa com uma pergunta que diz assim, o que é preciso fazer para não cometer erros, né, com nossas atitudes e decisões? Como tomar decisões com sabedoria, né? Então aqui é uma pergunta. E aqui diz assim, ó, que decidir com sabedoria é a melhor forma de nós não errarmos na vida. Como eu disse anteriormente, nós falamos na lição número 10 sobre tomando decisões sábias. Então, é preciso o quê? Tomar escolhas sábias, decisões sábias. Porque se nós tomarmos decisões sábias, nós não vamos errar, ok? E aí, para isso, o que é preciso? Tia Kelly, como que eu posso tomar decisões sábias na minha vida? Eu preciso estudar muito, ser muito inteligente? Eu preciso ser como um Bill Gates da vida, saber de tudo? Ou eu preciso saber tudo sobre informática?
Não, nós precisamos saber tudo sobre a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz o que a Bíblia nos ensina? Nos ensina que para sermos sábios é necessário somente uma coisa. Que coisa é essa? Temer a Deus. Né? A palavra do Senhor diz que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Então, isso é o que nós precisamos. Uma vez que nós tememos ao Senhor, nós vamos tomar decisões sábias para a nossa vida, em todas as áreas, em todos os sentidos, ok? Quem teme a Deus procura conhecer qual é a vontade do Senhor, para não pecar contra Ele. Se eu conheço o Senhor, se eu conheço a palavra, se eu conheço os ensinamentos do Senhor, eu vou fazer de tudo para andar de uma forma correta, para não ir contra o desejo de Deus, para não ir contra a vontade do Senhor, né? Então, para isso é preciso o quê? Conhecer. Como que eu posso conhecer, tia Kelly, né? Conhecer é estudando a Bíblia. Não tem outra forma de eu conhecer as coisas de Deus, conhecer a vontade de Deus, se não for estudando a palavra de Deus, né? Não tem como. Eu não vou conhecer a palavra de Deus deitado no meu sofá o dia inteiro assistindo televisão. Eu não vou conhecer o que Deus tem pra mim, qual que é a vontade de Deus, o dia inteiro no sofá jogando videogame, ou no celular, ou outras coisas mais. Eu só vou conhecer quando eu me deleitar aqui, quando eu procurar conhecer, né? Buscar dessa palavra. Aí o Espírito Santo vai me revelar a vontade do Senhor, ok? Então esta é a única forma. Mas aí nós esbarramos com uma outra dificuldade. Qual que é, né? Porque todo mundo está tão ocupado, né? Os pré-adolescentes, os jovens, principalmente, está tão ocupado que ele pensa, não vou preocupar com o futuro agora não. Depois eu penso sobre isso, eu tenho tantas coisas para fazer, né? É tantas coisas que eu preciso fazer que não dá tempo de eu... Não, depois eu vejo sobre isso, né? Depois eu estudo. E o tempo vai passando. Então nós devemos tomar cuidado para não priorizar aquilo que não agrada a Deus, ok? Olha, nós vemos aqui então um outro fator ainda mais importante, né? Ainda mais preocupante, vamos dizer assim, que é com relação àqueles jovens, né? Aqueles pré-adolescentes, aquelas pessoas de forma geral que conhecem a palavra de Deus, que conhecem o ensino que Deus tem para ele, que conhece tudo e ainda assim zombam de Deus, ainda assim não se preocupam. Isso é ainda pior. É por isso, né, nós vamos falar o quê? Sobre Deus, sobre de Deus ninguém brinca. Porque uma coisa, gente, é a pessoa ser ignorante, não conhecer e cometer algo errado, né? Ela tá errado porque ela não procurou conhecer, mas beleza, né? Agora, aquele que conhece, aqueles jovens que estão na casa do Senhor, que escuta a palavra do Senhor, que está numa família, que já segue ali, né, um costume cristão, e ainda assim esse jovem decide fazer a sua própria vontade. Ainda assim resolve zombar das coisas de Deus. Isso é algo muito grave. Olha, esse comportamento é muito perigoso e muito prejudicial. Então nós devemos ter a consciência, né, dessa questão de que de Deus ninguém zomba. A Bíblia aqui vai nos dar um exemplo aqui no Antigo Testamento de quem? Vai dar o exemplo de Nadab e Abiú, que eram filhos do sacerdote Arão, e que eles apresentaram um fogo estranho, né, para o Senhor, e isso causou a própria morte deles. Por quê? Eles eram jovens, né, que conheciam os mandamentos do Senhor, conheciam qual que era a função deles, né? Nós sabemos o quê? Que antigamente, né, não era qualquer pessoa que poderia chegar diante do Senhor. Não era como hoje em dia que nós podemos chegar diante do Senhor, orar, clamar o nosso perdão. Naquele tempo, somente os sacerdotes apresentavam os sacrifícios, somente os sacerdotes, né, chegavam na presença ali de Deus, né, no Santo dos Santos, e era uma família escolhida por Deus. E Arão foi a família que Deus escolheu. E, consequentemente, os filhos também herdaram ali aquela função. Então, Arão tinha 4 filhos, né? E os filhos deles também deveriam o quê? Deveriam fazer o mesmo. Só que tinha todo um procedimento. Não poderiam apresentar ali os sacrifícios, né? De qualquer forma. Então, eles conheciam, eles eram ensinados. Só que a Bíblia vai nos dizer que certo dia, né, Nadab e Abiú apresentaram um fogo estranho diante de Deus. O que é isso?
eles desobedeceram os mandamentos, eles desobedeceram as regras implantadas por Deus. Eles quiseram fazer de qualquer forma. E aí está o perigo. O perigo de nós conhecermos a palavra do Senhor, conhecermos as coisas de Deus e fazer do nosso jeito. Fazer de qualquer forma. E aí a Bíblia vai dizer o quê? Que esses dois jovens, ao entrar na presença do Senhor com um fogo estranho, eles foram consumidos na mesma hora. Deus mandou fogo do alto e eles foram queimados. Para deixar como exemplo que com Deus não se brinca, ok? Então você pode falar para os seus pré-adolescentes aí, contar essa história, né? E por que eles chegaram nessa situação? Porque desde pequenos, né, eles cometeram fazer uma coisa errada aqui, outra acolá, e Arão, ao invés de corrigir, foi passando a mão na cabeça, foi deixando. Então, automaticamente, eles foram crescendo, né, com aquelas atitudes, até chegar ao ponto de serem adultos e eles não se importarem, né, de chegar de qualquer jeito na presença do Senhor, né? Diz a Bíblia que eles beberam, né? Então eles chegaram diante de Deus ali, né, bêbados, embriagados. E aí eles deveriam pegar o quê? Deveriam colocar o fogo santo no incensário. E o que eles fizeram? Eles pegaram o próprio fogo deles e colocaram ali, apresentando a Deus ali, então, né, um fogo estranho. Então devemos falar para eles sobre essa questão. Aqui vocês vão falar para eles, para os seus alunos, da importância, por que os pais corrigem eles quando eles são pequenos? Por que a importância? Né, para formar o caráter deles. Vocês vão dizer o quê? Que o que acontece? Acontece que quando eles são pequenos, eles ainda são jovens, crianças, né? Existem pequenas atitudes, né, que eles podem fazer que vai formar o caráter deles. Por exemplo, quando eles são corrigidos, né, é para o bem. Mas às vezes, se eles não se corrigirem, né, quando o pai não corrige ou quando eles não aceitam a correção do pai, quando eles crescerem, isso pode se tornar algo ruim, que pode levar eles o quê? A cometerem, né, coisas contra o Senhor que eles não vão nem se arrepender. Não vai ter aquele temor, né? Por exemplo, você pode citar alguns exemplos. Aí aqui eu trouxe um balão para você falar para eles o seguinte, né? Fazer alguns exemplos com eles. Por exemplo, você pode dizer para eles o seguinte, ó, quando vocês são pequenos, né? Que os seus pais falam com vocês o quê? Não obedecem. Vocês preferem não obedecer. Então, enche um pouquinho aqui o balão, né? É uma atitude simples, ela é pequeno. Mas aí o pai e a mãe falam alguma coisa, o que você faz? Você responde o seu pai, responde a sua mãe, fala, ah, mãe, deixa de ser chata. É uma coisinha pequena. E enche mais um pouquinho o balão. Que balão difícil de encher, gente. Olha, deixa eu encher novamente aqui. Ok. Daí, o que acontece? Chega um determinado momento, né? A criança pega algo que não é dela, né? E o pai e a mãe até vem, mas fala assim, não, coisa boba, vou corrigir não. Não corrige. Então, o que acontece? Enche um pouco mais. Quando chegar no futuro, esse menino que pegou uma caneta quando era pequeno, ele vai o quê? Ele vai se tornar um ladrão, né? E ele acaba indo preso. Mas tem outras situações, suponhamos que, né, a criança, o pai e a mãe falam assim, ó, meu filho, você precisa orar, buscar ter conhecimento de Deus. A criança fala, não, pai, vou orar não, já orei ontem, já orei semana passada. Ou então, né, você vai até orar, mas aí você dorme orando e tá tudo bem, não se importa, amanhã você dorme de novo, né, e o tempo vai passando. Você vai criando uma prática ali que você não tem temor, né? Mais uma vez o balão enche um pouco. Então, são pequenas coisas que eles vão fazendo e que vai o quê? Vai levando eles a viver uma vida de não se importarem, né? De não ter o temor do Senhor no seu coração. E aí o tempo vai passando, assim como aconteceu com os filhos, né, de Arão, que ele não corrigiam, né, ele não corrigia os filhos dele, e quando chegou na fase adulta, eles não viram mal de chegar diante de Deus de qualquer forma. Por quê? Porque não tinha o temor no coração. Né? Não tinha o temor. Gente, nós precisamos ter temor, ter respeito. Então, os jovens hoje não respeitam seus pais, vocês hoje não respeitam os pais. Quando for amanhã, você não tá nem aí. Quando for amanhã, você não respeita nada, nada, nada. E aí, o que acontece? Vai chegar um tempo que você vai explodir, né? O que é explodir? É dar errado, né? Se você está sendo corrigido hoje pelos seus pais, obedeça os seus pais, né? Sejam obedientes, tementes a Deus. Por quê?
Deus deixou uma autoridade na vida dos pais para com os filhos. Então, pai e mãe, você tem autoridade, você precisa corrigir os seus filhos. Filhos, vocês precisam obedecer os seus pais. Porque se nós não obedecemos nossos pais carnais, nem as autoridades aqui, como nós vamos obedecer a palavra de Deus? Nem, se nós não podemos nem ver o nosso Deus com os nossos olhos naturais. Então isso é muito sério. E a pessoa que não tem temor de Deus, como diz a palavra, né? Ela acaba o quê? Zombando das coisas de Deus. Elas acabam o quê? Não acabam não respeitando o nosso Senhor. Né? Então, é o exemplo aí de Nadab e Abiú. Então, assim, temos que tomar muito cuidado, né, com o que nós estamos plantando, né? Se você está plantando uma vida de desobediência, você vai colher isso no futuro. Então, cuidado, jovem. Se você está plantando uma vida de mentira, cuidado, a semente vai germinar. Se você está plantando uma vida de contenda dentro da sua casa, de confusão na escola, onde quer que você vá, cuidado, você vai colher, né? A palavra é bem clara, ok? Nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Tem outro exemplo na Bíblia também que vai falar o quê? De Ananias e Safira, né? Falando aqui sobre mentira, né? Porque Ananias e Safira também mentiram para o Senhor, né? De que forma? Naquela época lá eles vendiam as propriedades para fazer doações, né? Para as igrejas. E Safira e Ananias venderam a sua propriedade e quando foram ofertar ali para os discípulos, eles mentiram o valor, eles combinaram de mentir o valor. Deus nem tinha pedido para eles quiseram fazer, mas houve o que? Uma mentira, né? E quando Ananias chegou ali para ofertar, ele mentiu o valor. E o que aconteceu? Morreu na hora, porque ele estava brincando com Deus, né? Ele estava trazendo uma mentira diante de Deus. E acontece que quando a sua esposa Safira chegou ali também, eles perguntaram o que ela fez. Ela confirmou a mentira sobre o valor daquela propriedade. O que aconteceu? Ela também morreu na hora. Por quê? Porque de Deus não se zomba, de Deus ninguém brinca, ok? Então esse é o tópico número 2 que você vai trabalhar aí. E aí chegamos então no tópico número 3, né? O tópico número 3 vai falar o quê? De uma colheita abundante. A palavra de Deus nos garante que aqueles que levam a preciosa semente, né, do Senhor, caminhando e chorando, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo seus feixes nos braços, né? Uma grande colheita. Aqui vai falar o quê? Daquilo que você planta. Primeira coisa aqui, gente, aqui nesse tópico número 3 aqui, sobre a colheita abundante, precisamos ter duas coisas em mente. Quais são essas duas coisas? A primeira coisa é o fator tempo, tá? Por quê? O fator tempo vai nos ensinar, vai nos mostrar que nós não colhemos na mesma hora que nós plantamos, tá? Às vezes as pessoas são impacientes e falam assim, eu vejo muito isso, gente. Não, por exemplo, aqui em casa mesmo. Mãe, eu sou boa com meu irmão, mas ele nem não é bom comigo. Porque a pessoa quer plantar agora e quer colher. Gente, não é na mesma hora. Você vai plantando e vai chegar o tempo da colheita. Você não planta um grão de feijão na hora e ele já vai brotar ali. Não. Ele vai primeiro germinar ali debaixo da terra. Ele começa a crescer. Aquela plantinha começa a crescer, mas ela tá lá no fundo até que ela sai. Depois que ela sai ali, ela tem que continuar crescendo para depois dar o fruto. Então você precisa entender o quê? Esperar o tempo da colheita. Continue plantando, não desista de plantar, porque se você desistir de plantar, você não vai colher, nem amanhã e nem nunca. Então cuidado. Então lembre-se, o fator tempo é primordial, você esperar o tempo certo da colheita. Plante coisas boas e espere o tempo delas voltarem para você, de você colher, em todos os sentidos, tá? Eu vivo uma vida toda bagunçada. Mas eu tô vivendo muito bem, né? Ou então você pode dizer assim, tia, mas tem fulano ali que eu... Ou então você pode dizer assim, tia, mas eu conheço uma pessoa ali, né? Que eles é tudo bagunçado, eles não vão pra igreja, eles não lêem a palavra, né? Eles brigam com todo mundo e eles vivem muito bem. Eles têm uma casa boa, eles têm um carrão bonito, né? Então eu acho que isso aí é conversa. Olha, ele até faz coisa errada. Eu conheço uma pessoa que é ladrão, que rouba e tá vivendo muito bem. Será? Espera só. Ele tá plantando, né? Tudo isso que eles estão fazendo de errado, eles ainda estão plantando. A colheita vai chegar. E quando chegar, tem um outro fator. A abundância, tá? Então, o primeiro fator é o tempo.
não é na hora que está plantando. Às vezes alguém está vivendo muito bem, plantando coisa ruim, é porque ele ainda está no tempo do plantio. A colheita vai chegar. E aí, quando ela chegar, gente, seja ela boa ou seja ela ruim, ela vai vir com abundância. Sempre a colheita é maior do que o plantio. Quando você planta, né? Vamos falar do milho. Né? Talvez vocês não entendam, crianças, né? Você vai falar para eles. Mas quando vai plantar milho, né? Eles fazem ali a cova e eles colocam o quê? 3 grãos de milho. Eu lembro que quando eu era pequena, jovem, a minha mãe plantava, né? Nós morávamos no interior e eu lembro que eles faziam o buraco, nós vinha colocando. Colocava 3 grãozinhos de milho e jogava a terra em cima. 3 grãozinhos de milho e jogava a terra. Plantava 3 grãozinhos em cada cova. E você já observou que uma cova de milho, quando ele nasce, ele dá várias espigas em cada pé de milho, né? Tem geralmente, eu acho, não sei quantas, gente, eu acho que 3, 4 espigas, né? Mas você já observou quantos grãos tem em cada espiga? Gente, é muito maior, a abundância é muito grande de quando a gente vai colher alguma coisa. Então temos que tomar cuidado, porque já pensou, se você está plantando coisas ruins, quando você for colher tudo de ruim que a pessoa tem plantado, mas se você está plantando coisa boa, imagina como vai ser a sua vida, né? Com a colheita abundante de coisas boas. Né? E isso é para todas as nossas áreas, seja ela no espiritual ou seja ela no particular, no espiritual ou no secular. Então vamos plantar coisas boas, para nossa semeadura aí, para nossa colheita ser abundante, abundante de coisas boas, ok? Olha, a Bíblia nos apresenta exemplos de servos de Deus que foram empossados em cargos de importância. Por causa de quê? Por causa da sabedoria que possuíam. Eram grandes administradores no mundo secular, né? Então eles fizeram aí boas plantações, né, de sabedoria aí, e eles escolheram um futuro, né, brilhante. Como exemplo de quê? Exemplo de José. Gente, a história de José é incrível, é uma das histórias mais lindas que eu acho na Bíblia, né? José tinha tudo para fazer uma plantação terrível, né? José foi vendido pelos seus irmãos, José foi excluído, né? Tinha o ódio dos seus irmãos, mas José fez o quê? José viveu a vida. Quando José foi vendido ali, né? Ele poderia então plantar o quê? Uma semente de amargura, uma semente de ódio, de rancor contra os irmãos. Mas não, o que ele fez? Ele plantou a semente do perdão. E José foi levado o quê? Como escravo para o Egito. Chegou lá no Egito, ele poderia viver uma vida de amargura, né? Uma vida de revolta, plantar sementes de revolta, de destruição. Mas ele foi sábio. Ele fez o quê? Trabalhou com dedicação, né? Foi trabalhador, foi fiel, né? E o que ele aconteceu? Ele foi, então, né, elevado no cargo. Aí ele foi trabalhar ali, né, na casa de Potifar. Chegou ali, a mulher de Potifar começou a dar em cima dele. Ele poderia plantar uma semente de quê? De infidelidade, né? Ele poderia plantar uma semente de mentira, mentindo para Potifar. Mas o que ele fez? Ele decidiu ser fiel. Ele plantou a semente de fidelidade. E o que aconteceu? Ele se tornou, né, ali o governador do Egito. Antes disso também ele foi preso, né? Aquela mulher quando mentiu ali sobre ele, ela mentiu, lançou uma semente, mas ele foi fiel. Ele foi preso? Foi, mas ainda assim ele permaneceu fiel, né? E quando ele foi solto dali, Deus abençoou ele de tal forma, né? Ele foi grande, ele se tornou o governador de Israel. Tudo isso por quê? Porque durante toda a jornada ele sempre plantou sementes boas. E aí veio a colheita, né? Uma colheita com abundância. Então é um exemplo, né, maravilhoso a história de José para você trazer para os seus pré-adolescentes. Mas aí também tem exemplo que de Salomão, de Daniel, né, que foi fiel ali na Babilônia, né? E Deus honrou ele também. Tem exemplos também de Neemias, Paulo e tantos outros que plantaram sementes boas. Então, que nós possamos ser como esses homens que plantaram boas sementes. Não como exemplo de Ananias e Safira, não como exemplo de Nadab e Abiú, não. Vamos plantar boas sementes, ok? Para nós recebermos uma boa colheita, ok? Beleza? Olha, por isso é tão importante nós nos dedicarmos, né,
aos estudos, a ter uma vida de dedicação aqui, né, para se preparar melhor para o futuro, seja no âmbito secular ou no espiritual. Porque se nós queremos ter profissões de sucesso, queremos ter uma vida, né, de alegria na parte natural, devemos nos dedicar aos estudos, porque a concorrência, gente, está muito grande nos dias de hoje, tá? Vocês que estão estudando agora para se formar, para ser alguém, se preparem, né? Estudem bastante, mas também estudem bastante para ter uma vida eterna ao lado do Senhor, ok? Olha, gente, então aqui essas foram as ideias para você trabalhar, né? Aqui é um resumo, né, dessa lição que é tão importante, gente. Como é importante essa lição, professor? Prepare bastante, estude bastante, né? Leia toda a nossa revista, que aqui tem muitos ensinamentos. Leia outro material né, secular também e vai com uma aula aí bem bacana para os seus alunos. Lembrando que nós temos o vídeo da dinâmica à parte, que vamos trabalhar aí dinâmicas bem legais para você fazer com a sua turma e colocar eles para participar. Então, assim que você finalizar o vídeo aqui, vai aqui em cima, clica aqui no card, que tem o link da descrição, né? Tem o link das dinâmicas, é só você clicar lá para você já ir direto para a dinâmica dessa semana. E aí nós vamos ficando por aqui, né, na aula de hoje. Espero que eu possa ter ajudado você. Professor, compartilhe esse vídeo, não deixe de compartilhar com os grupos de WhatsApp, no Face, né, com os professores que você conhece, para que o nosso canal também continue crescendo e que outras pessoas sejam alcançadas. Lembre de deixar o seu joinha, deixa também o seu comentário, que a Tia Kelly gosta de ler o comentário de vocês. E eu volto semana que vem com mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Lembrando que semana que vem é a nossa última lição, né? Prepare algo aí para sua turminha. No trimestre passado, eu levei os meus pré-adolescentes para o parque, né? Fizemos ali aquele confraternização do bingo com eles lá no parque, né? Comprei sorvete, foi muito divertido. Eles amaram, tá? Passou ali um momento ali, num sábado à tarde, num parque. Mas talvez você não tenha condições de levar os seus alunos num parque. Prepare uma confraternização na sala de aula mesmo. Prepare algo que esteja ao seu alcance. Mas faça alguma coisa. Não deixe de fazer nada, porque eles se sentem nem valorizados, né? E é muito legal, ok? Olha, Deus abençoe você grandemente. Deus abençoe a sua turma, querido professor. E nós nos vemos novamente semana que vem com mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical.